Fala pessoal, sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Gol de Fora. Meu nome é Mário Fontes, eu sou jornalista e estou aqui com dois grandes amigos meus. A gente está começando aqui esse projeto, esse programinha legal que não tem clubismo, não tem opinião ruim, não tem muita indecisão não. Aqui a gente fala mesmo, aqui a gente conversa mesmo, traz informação também para vocês, traz um pouquinho das opiniões da gente e vamos falar nesse primeiro programa, claro, da Liga dos Campeões da Europa. Saiu o sorteio essa semana e vamos trazer muito conteúdo sobre a Champions League aqui para vocês. Tá certo? Eu tô aqui do lado dele, Igor Fonseca, o maior torcedor do Arsenal da Zona Norte do Recife. Ele aí mostrando o seu escudo do Arsenal, Em sua um, camisa em maravilhosa. um Seja raro bem-vindo. momento, um raro momento de animado com o time, Animado, empolgado, empolgado com o time. raríssimo. Raríssimo, Não, né? raro muito Pagou não. o Raro Nos homem últimos que mais 10 anos isso aconteceu uma é vez. verdade, o é verdade. homem que pagou o arroz mais caro do mundo e ainda assim está feliz. Pô. Pense no tio João Caro. Arroz é bom, pô. Fundamental pra dieta. O carboidrato ali é bom, bom demais no meio de campo. Muito bom, dá uma Né, Will? sustância boa, né? Obrigado, Mário. Tudo bom, Mário? Boa noite. Tô aqui, um prazer estar com vocês dois aqui. Grandes companhias aqui ao meu lado. E também eu tô com ele, o cara que entende tudo de Borussia Dortmund, de Bundesliga, Campeonato Sérvio, locução, João Pessoa. O cara é um homem completo, essa voz aí maravilhosa. Seja bem-vindo, meu amigo Pedro Beja. Que honra com essa apresentação, que honra. Tamo aí, jogar esse conhecimento aí pra vocês, ver como é que a gente desenrola essa história, esse conversado de besteira que a gente vai ter. Falar de Liga dos Campeões, falar do Arsenal, falar das transferências. O Fofo tá animado, mas acho que a temporada é muito longa, hein? Calma aí, calma aí. Eu tô Calma aí, calmo. pô. Eu tô calmo, eu tô calmo. Lembra da Mas, temporada passada? deixando claro que eu também não tenho muita condição de falar, não, porque o sofrimento é perene, né? Teto de Então, vidro, querido. pois é, Pois tá é. complicado, tá complicado. Eu tô aqui, ó, com o meu estádio do Colônia aqui atrás, a camisa da Alemanha tá aqui, mas a camisa da Alemanha tá aqui, mas do Colônia tá lavando. Eu nem, falando de Champions O League, nem na bode, Champions League eu tô. O o bode, nem da bode. tipo, o Araripina ou Araripina, Colônia? o Araripina da Alemanha, né? Araripina ou Engraçado, Colônia, Mário? Rápido, escolha ou morre. Rapaz, depende. Se for de 4 horas da tarde no sol quente no sertão, aí, aí o bicho pega. uma É que coisa. nem, é que nem aquela famosa frase, né, que a galera fazia com o Stoke City na Inglaterra, né? But he could do it with a cold night rain in Stoke, né? Se ele poderia fazer aquilo Isso, numa noite chuvosa em Stoke, ele pode fazer isso no sertão ali de Araripina. Um perfeito. calorzinho. É, Uma coisa que eu queria pontuar é que a gente tem aqui dois dos times que foram os protagonistas da última rodada do Campeonato Alemão, né? O Colônia e o Borussia e Dortmund. nenhum deles saiu com a taça. Veja só que Não, os coisa. dois Exatamente. pelos motivos errados. Os dois pelos motivos muito errados. Impressionante. E nenhum deles saiu com a taça, né? Aliás, muito tempo que o Colônia não viu uma taça, mas tudo bem. Verdade. Mas é isso, pessoal. Vamos falar de Liga dos Campeões aqui, vamos falar de fase de grupos da Champions. Esse sorteio maravilhoso com as melhores equipes da Europa, as melhores equipes do mundo, até porque na Arábia Saudita aqui, ó, ainda não, viu? Ainda não. Tem dinheiro que compre, não. Tem que comer muito arroz com feijão. Principal, nós vamos começar logo com essa Champions League, essa Liga dos Campeões aí, com esse sorteiozinho muito bom para alguns e muito ingrato para outros, né, minha gente? Eu acho Pois que é. vale o Vai, destaque Fofo, vai começa com essa. vale o destaque pro grupo F, né, do nosso Borussia Dortmund de Pedro Beja. Mas eu acho que é o grupo mais de longe, assim, é o mais difícil. E de resto, eu acho que tá muito claro, assim, o caminho para todos os times. Eu já discordo um pouquinho. Eu discordo um Hum, pouquinho. Tem algum... Antes a gente sabia, pelo menos nos últimos 10 anos, ficou um negócio muito chato na Liga dos Campeões, que a gente sabia os dois que iam passar de cada grupo, né? uhum. Raros os momentos em que alguns grupos se desenrolavam de outra forma, como foi o Benfica na temporada passada com PSG e Juventus, né? E, enfim, chega agora nessa Liga dos Campeões, eu acho que tem algumas coisas que conseguem sair um pouco do comum. Por isso que é bom ter um grupo como Sevilha, Arsenal, PSV e LAN. Eu acho perfeito ter um grupo com esses times, porque você sai do óbvio, do trivial, que para mim é o que deixa chato o futebol. E que por muito tempo, nos últimos 10, 15 anos, estava ficando muito chato.
Então é preciso que tenham novas forças, seja lá como é que elas vão aparecer. E a minha crítica, né, antes de falar do Borussia Dortmund, que vai se enrolar nesse grupo, muito mais por ele do que pelas outras forças, é falar do City, que mais uma vez pegou um grupo mamatinha, né? Não tem. É sacanagem. Largo demais. Pelo amor de Deus. É. Eu queria muito que meu time tivesse a mesma sorte que o City tem. Pelo amor de Deus. É impressionante você pegar um grupo. Os caras acabaram de ser campeões europeus e vão para um grupo com Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. Ou seja, só resta que o Leipzig faça uma grande partida, né? Pelo menos na partida de ida, e ser a única força que possa bater de frente. O que eu acho que não vai acontecer, porque Guardiola está conseguindo se organizar muito mais defensivamente nessa temporada, né? Então, um time muito mais orientado para consertar alguns problemas defensivos, que por muito pouco não foram um calcanhar de Aquiles na final da Liga dos Campeões, né, da temporada passada. Então, enfim, vão ser 6 jogos treino, praticamente. Tirando os 2 jogos com o Leipzig, vamos botar 4 jogos treino de certeza. Só que você tem treino de luxo no meio da temporada para fazer, né? Talvez até o Haaland não faça os tantos gols que muita gente tá achando que ele vai fazer, né? Talvez sejam aí 8, 6 gols, né? Porque ele pode dar mais chance de rodar com Álvares de titular, né? Fazer alguns experimentos aí, sem necessariamente botar Haaland ou jogar 60 minutos com ele todo jogo. Pois é, né? A gente tem uma coisa que eu queria destacar também é o grupo B aí com Sevilha, o Arsenal do nosso querido amigo Igor aí, o PSV, o Lão, Sevilha que vem forte, né? Vem com para cumprir seu papel, fazer uma bela campanha e garantir mais uma vez a vaga na Europa League para ser campeão novamente, né? Realmente, depois desse início de temporada aí do Projeto. Sevilha, o projeto realmente, né? Uma ideia de clube, mas brincadeiras à parte, esse time do PSV não é de se jogar fora. É bom ficar de olho, se Não. reforçou bem na janela. O PSV dessa temporada é muito melhor do que o PSV da última temporada de Van Nistelrooy. Esse PSV de Peter Bosz é muito melhor. Agora, É, Peter Bosz tem prazo de validade. É, já Seis vários meses a um projetos ano. dele, né, que por algum motivo azedaram e, apesar da É. competência do treinador, mas acabou definhando, né? eu acho que o PSG o PSV, PSG, o PSV se reforçou bem na janela. A minha única questão é que no último dia, no deadline day, perdeu o seu volante principal para o time que luta contra o rebaixamento da Premier League, que é o Nottingham Forest, que perdeu o Sangré, se eu não me engano. E Mas ao Mas mesmo tempo também as perderam o reposições são Luiz muito boas. Opendá também, né, que foi para o Leipzig também, que foi um O grande Lan destaque da perdeu, né? temporada. Isso. isso. No E caso do PSV, perdeu o Sangaré, né? o Mas, Sangaré, isso. tipo, você tem Job Vertessen, que a base do PSV é muito interessante. É muito interessante. E sempre está dando opções boas. E nessa temporada já está começando a mostrar isso. É um time que tem um ataque muito forte, ou seja, ele atende as filosofias do Peter Bosz, né? De jogar muito para frente. É um time extremamente holandês, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma. Me lembra o Ajax de Ten Hag, né? Que era um time avassalador, né, que vai ocupar todos os espaços do campo de forma extremamente agressiva e ofensiva, vai estar sempre do meio campo para frente, não tem jogo do meio campo para trás, né? E Então, se envolver, tomar 3 gols por jogo, mas fazer 4, beleza. É. E eu acho que até, assim, só para citar algumas contratações interessantes, que são nomes para ficar de olho, né? O Noah Lang para ponta esquerda, trouxe de gosto volta, muito. um bom jogador, trouxe de volta o Rivinho Lozano, o ponta direita mexicano, também contratou Dest, né? O emprestado do Barcelona, o Bela Kotchap, que veio, o zagueiro alemão que veio do Southampton, Na deadline day. no deadline day, uma ótima contratação, inclusive o Bayern estava tentando e acabou não conseguindo chegar Jogando de Bayern, balão acordo. em dois times alemães aí, mas tudo bem. Enfim, trouxe até também um centroavante que veio do Augsburg, o Ricardo Pepi. Não sei se fala assim o nome dele, Pepe. Mas enfim, eu acho que se reforçou bem, talvez essa perda aí no final da janela que custou um pouco, mas eu acho que vai dar trabalho. Eu acho que inclusive tanto o Arsenal quanto o PSV são os favoritos aí para avançar para a próxima fase. não, eu também destacaria, voltando a falar de holandês, né? Tipo, tem um carinha desse meio campo que pode ser muito importante, que é o Gustil, que, Um enfim, jogador. bom jogador, organiza ali no meio. E é nesse ponto que eu acho que a série do Sangaré pode não fazer tanta diferença assim, porque ele consegue se reorganizar muito rápido com esse tipo de jogador.
E o lance dos centroavantes, né? A chegada do Ricardo Pepe e tudo, que fez muito gol no Groningen, pela Eredivisie, né? Ele emprestado pelo Augsburg, fez muito gol pelo Groningen, foi rebaixado, mas o Pepe ainda assim foi um dos artilheiros do campeonato, então é evidente que ia ter espaço em algum time grande, mas é o coroa Luke de Jong que tá desenrolando lá na frente, né? Luke de Jong O interminável terror já. da Argentina, né? E isso. Interminável, é A, impressionante. a, você tem um Luke de Jong com 33 anos ainda brocando muito, né? Mas é o craque, sem dúvida, acho que é o Noah Lang. Sim, No Lang bom vinha do jogador. Bruges, né? Aquele Bruges que foi bem na Champions League, que estava com o De Ketelaere, com o Noah Lang também, com outros jogadores. Um Brusque que ganhou no E- Bernabéu, né? é, teve uma Ganhou do Real ótima Madrid no campanha, Bernabéu. subiu e agora está perdendo a hegemonia na Bélgica, mas que Mas tá é uma voltando, hein? contratação. Hã? Tá voltando. Começou bem o campeonato esse ano. Começou muito bem. Pois é, mas é a contratação que eu mais gosto aí desse time do PSV. Que pode, para mim, é o que deve passar junto com o Arsenal aí. Para mim, o Arsenal passa em primeiro, isso aí não tem, eu acho que não tem nem questionamento, não só pela competência que o Arsenal está tendo no começo da temporada, mas também pelo enfraquecimento, por assim dizer, do Lens e o Sevilha, que a gente brinca da Europa League, mas está tendo um começo de temporada péssimo, apesar da, É. da, da Supercopa da UEFA, né, contra o Manchester City, que fez um jogo parelho, O mas na La Liga treinador, tá, o treinador do tá. Sevilla chegou a dizer que os jogadores só jogam quando querem, né? Chegou nesse nível e tá 4 jogos de temporada, o treinador já tá Que falando beleza. isso. Tá, o clima tá bom. O clima tá bom, Maravilha. lembrando que o Sevilha tá na lanterna do Campeonato Espanhol, então assim, tá ali no começo da temporada muito aquém do desejado, da potência que é o Sevilha para o Campeonato Espanhol, da potência que é o Sevilha para o futebol europeu, e vamos ver como é que vai se comportar nesse grupo da Champions League, mas acredito que não consegue passar, eu acho que o PSV pode surpreender aí e passar junto com o Arsenal. Perfeito. Grupo F? A gente tem o grupo F, né? Vale destacar só para repassar aqui. Perfeito. No grupo A, a gente tem Bayern, Manchester United, Copenhague e Galatasaray. No grupo B, Sevilha, Arsenal, PSV e LAN. Grupo C com Napoli, Real Madrid, Braga e União Berlim. Grupo D com Benfica, Inter de Milão, Salzburg e Real Sociedad. Grupo E com Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic. Grupo F, grupo da morte, com Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. E o grupo G, Manchester City, Leipzig, Estrela Vermelha, Young Boys. E finalmente o H com Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp, né? Agora, esse grupo F realmente é o que tem mais dado assunto, né? Mais coisa para falar aí com esse grupinho da morte, essa besteirinha aí, que é PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle, né? Olha, Qual como eu... curiosidade, começando por tu, Pedro? É, teus dois, quem são para passar? Pra passar, Uhum. Milan e Newcastle. Milan e Castro. E tu, Mário? PSG e Milan. Eu tô nessa linha de Mário. Eu acho que é, pouco tá se falando como o Luiz Henrique já organizou bem esse PSG e trouxe Mbappé de volta. Eu acho que o PSG tá com mais cara de time agora, menos cara de estrelas. Até porque o PSG, É, se você pegar começando a temporada, sai Messi, tá para sair Neymar e tal, o Mbappé tá querendo sair, tá sem negociar e tal, qual era a cara que esse PSG ia ter, né? Qual a cara que a gente ia esperar desse PSG, né? Eu acho que se reforçou bem, muito bem na janela. Acho que trouxe ali o Garte para volância, Skriniar para zaga, um baita do zagueiro. Aí pro meio campo pro meio campo mais ofensivo você traz o Asensio, né, que é um cara meio coringa. Você ainda traz o Ousmane Dembélé também, que se ficar longe de lesões, pô, é um baita jogador. Ainda trouxe no final da janela o Kolo Muani, então eu acho que, especialmente com a temporada que o Newcastle fez na temporada passada, vai ser papo mais de briga entre o Milan, que também é um projeto novo, que se reforçou bem na janela também, apesar de perder Tonali. Eu acho que vai ser uma batalha aí, especialmente entre esses dois. Eu não falo muito do Dortmund, podemos deixar como correspondente diretamente de Borussia, né, da cidade de Borussia, como diriam outros, meu Deus do céu. que eu acho que não se reforçou bem, enquanto os outros foram muito bem na janela. É, como eu falei no começo, é muito provável que o Borussia seja a menor força desse grupo, muito mais pelo que tem feito e não pela comparação com os outros clubes, né?
É um time que se desorganizou totalmente, perdeu o trilho, assim, não sabe o que é que quer. Porque você não pode chegar no final da outra temporada que você perde o título em minutos e você coloca como objetivo que vai ganhar a temporada seguinte. E aí você mantém todo o elenco que perdeu o campeonato e diz que vai trabalhar o mental desses E jogadores ainda perde e o esperar que principal isso jogador, né? resolva e perde Ainda- o principal jogador. E aí você acha que em uma temporada isso vai acontecer? É óbvio que não vai acontecer, né? E aí você tem um diretor de futebol que não pode trabalhar de forma plena, né? Que é o caso de Sebastian Kehl, que é um ídolo, é maior que muita gente ali dentro daquele clube, é um cara com história, com serviços prestados, e o CEO tá bancando o treinador, que é um torcedor, de fato, é um Dortmunder, né? Ele tava ali era de cara de assistir jogo, tudo, tava apaixonado pelo clube, certo, mas não é por causa disso que ele pode ter carta branca para ser ruim, né? E é isso que vai atrapalhar o Borussia Dortmund nessa temporada. É essa falta de inteligência de mercado, uma falta de um desconhecimento profundo do que é o futebol, né? E entender o que é isso e usar o torcedor de muleta, porque o torcedor é apaixonado, ele vai estar no estádio todos os jogos, né? Só que ele usa esse torcedor de muleta sempre, né, para legitimar as decisões tomadas constantemente ruins, né? Apesar do Borussia ter bons resultados nos últimos anos, tu tá sempre lá em cima, tá, pode não estar ganhando, mas sempre tá figurando nas cabeças, o que é inexplicável dada a falta de comando lá dentro. Eu acho. Dentro do É, grupo, o que vai acabar acontecendo é tranquilamente, 4 derrotas, um empate e uma vitória. eu ia dizer isso, eu acho que não faz mais que 5 pontos, não. Eu acho que o mais que 5 não faz, não. E esse empate e vitória, com certeza, dentro do Signal Iduna Park, né? Que é uma fortaleza ainda. Mesmo nos momentos ruins, é muito difícil de você ir Mas, lá ó, jogar. tem um outro detalhe também. O Borussia costuma ser um time que desafia muito as probabilidades. Sim. É um time muito chato. É um time Eu, muito eu, chato. não, eu não acredito em só uma vitória, não, tá? Eu acho que consegue até mais de uma aí, até por conta dessa questão, até por conta do Westfalenstadion também, da força de jogar em casa. E tem boas peças, apesar de todo esse contexto, dessas coisas, mas você tem caras ali que você consegue tirar alguma coisa, ter uma bola, você vai chegar no Sabitzer também que agrega ao time, claro. Não pode acontecer o que aconteceu nesse final de semana na Bundesliga, não pode acontecer o que tem acontecido nessa temporada, mas Liga dos Campeões, o time sabe o peso, né? Sabe, a torcida sabe o peso, o time sabe o peso. Vamos ver o que é que dá, né? Acho que É, é briga de foice aí, né? eu acho que a questão maior, na verdade, pro Borussia é muito estranho a janela que eles fizeram. Eu acho que nunca vi o Borussia perder um jogador desse tamanho que foi Jude Bellingham, a importância que foi Bellingham pro elenco e para a temporada passada, e não repor nem com um jogador que você olha, eita, pô, esse cara aqui não é que ele tá pronto para ser o Bellingham nessa temporada agora, mas que daqui a uma, duas, ele pode virar esse cara, que E o que Borussia era um sempre. movimento que é comum do Borussia Dortmund É fazer. Exato, exato. natural, todo mundo Exato. esperava E que quando Bellingham você vinha. olha para o que gastou, o Borussia Dortmund teve a receita de 108 milhões de euros, que foi o que foi vendido basicamente no o valor que Bellingham foi vendido, e gastou 62 milhões, né? E teve um lucro na janela de 46 milhões. Então, é, E é muito pasme que estranho. o CEO disse que não tinha 10 milhões de euros para fazer a contratação de Bela Kotchap. Enfim, só para Foi pontuar, né? parar no PSV, né? Trouxe o Imetia, trouxe Ben Sabiani, que é uma ótima contratação para a lateral esquerda, que veio de graça. Aí tu já falou Mário Sabitzer, e eu acho que também o outro que vale destacar é o Furkroch. Furkroch. Niklas Desses, Füllkrug. desses, a melhor contratação foi o Ben Sebaini. Ótima contratação. Bom jogador, Porque muito já bom era um jogador. cara que o Borussia vinha tentando, ou pelo menos vinha no radar há umas 2 temporadas, e era constantemente o cara do Borussia Mönchengladbach, né? Aconteceu alguma coisa quando ele jogava contra o Bayern que ele virava um demônio, né? E, enfim, é um cara que sabe bater bem bola parada, né? Era o cobrador de pênalti do Borussia Mönchengladbach, é um ótimo lateral que cumpre bem uma fase defensiva que o Borussia tinha muita dificuldade com o Guerreiro, com o Rafael Guerreiro, e É, agora fica essa possibilidade. Sabitzer vem mais por uma questão de que esqueceram de contratar meio campo, e aí foi chegando perto do final da janela e tinha que contratar alguém, né? é, E acabou resolvendo em casa, porque é uma política nova da diretoria do Borussia de tentar fazer essas contratações dentro da Alemanha, não recorrer tanto
aos Mercado grandes clubes estrangeiro. europeus, mercado estrangeiro, e tentar fazer uma feirinha mais Na local. própria Não Bundesliga. significa coisa boa, né? Eu acho que Hum, até em relação ao Bessabiani, eu acho que dentro das perspectivas do Borussia, especialmente pela questão é, da história de Guerreiro que ele tem com as lesões e com o departamento médico, eu acho que até por questão de constância, o Bessabiani pode até ser uma evolução em relação ao Guerreiro. Mas para por aí, né? Eu acho que todo o resto é tudo é, cair no nível. É ver em campo, né? Uhum. Nmecha tem potencial, né? Um cara que ainda está em desenvolvimento, a gente pode dizer assim, na fase da carreira. É diferente do Sabitzer, que já está estabelecido, né? Mas, assim, o resto do elenco acaba dando essa possibilidade de desenvolvimento. É, Não justifica ter algumas figuras como Torgan Hazard, por exemplo, que acaba sendo acionado, né, na necessidade, mas você tem que usar melhor algumas peças, como o ADM, que chegou e, na temporada passada e foi muito bem, né? E é um jogador que caberia em vários grandes clubes da Europa, certamente, né? sem dúvida. Tem que valorizar um jogador desse. Tem que É, saber usar melhor o que tem. Mukoko, que é um centroavante jovem, muito jovem, né? Tipo, não é muito bem utilizado. Acaba ficando, assim, esquecido, né? Você E a tem três predileção jogadores ali, né? Isso, Tanto o ADM, o Moukoko e o Duranville também, que fez um Duranville. ótimo final de Bundesliga, muito novo, mas que não sei se Participou da pré-temporada, foi bem, é um jogador muito, muito, muito habilidoso, tem potencial. Agora, assim, na mão do treinador vai sair o quê ali? Porque o é. time é uma bagunça dentro de campo, uma bagunça. Eu acho que Ele só consegue jogar 45 minutos. tipo, se você tira o Borussia, por exemplo, fazendo uma simulação básica aqui, se você tira o Borussia desse grupo F e coloca ele no grupo H, por exemplo, acho que dava para passar com o Barcelona e com o Shakhtar disputando com o Antwerp, ou até no grupo do Arsenal também, sei lá. Esse não seria possível, né? Que teria dois ingleses. eu acho que o Borussia em qualquer outro grupo ele passava. Qualquer outro grupo. Menos nesse. É, Menos nesse. Eu acho que até no grupo A, que a gente tem o Bayern, o Manchester United, o Copenhague e o Galatasaray, apesar do Manchester United, que tem um uhum. trabalho ok, a gente não vamos também valorizar tanto, mas É, com eu o acho Ten, que, com o Ten Hag, mas eu acho que ele passaria também, acho que ele passaria. E eu acho outra, que, só complementando o que eu estava falando em relação à possibilidade de surpresa, também não anima tanto, porque se fosse o Borussia da temporada passada, talvez conseguisse passar desse grupo, uhum. né? Pelo que apresentou já nessa, não tem condição. É. Mas, quem sabe um acerto acontece dentro de campo e isso não resulta no que a gente já viu acontecer com o Borussia Dortmund em outras temporadas, de simplesmente passar em primeiro no grupo mais difícil, né? Foi E assim quando o Borussia pegou Real Madrid, Manchester United e Ajax em 2011. Foi assim quando pegou Atlético de Madrid, Barcelona e Inter de Milão, né? Enfim, eu acho até possível. assim, estendendo um pouco mais esse teu ponto, muito se fala do Newcastle, e eu acho que, claro, tem um projeto sendo muito bem feito por lá. Eu acho que se você pegar o início, esse corte do início da temporada do Newcastle, não é início bom. Não É, é. Eu até não é olhando aqui início. essa tabela da Premier League aqui também, Uhum. eu quero com 3 pontos nesse início, né? Esperava mais, a Venceu, gente esperava mais. venceu um e perdeu três, né? Venceu o Aston Villa, que venceu bem, venceu 5-1 se não me engano, e perdeu para o Manchester City, tudo bem, fora de casa, e City. É, Pegou o mas, Liverpool também, e Mas ok, são, mas mas são mas três partidas que se espera mais, o muito mais. desempenho do Newcastle se brigando com essa você galera. tivesse para dar esse step up, né, dar esse Isso. salto aí, você Esse tem jogo que contra o ganhar do Brighton, para mim, é o Liverpool, mais cara. preocupante. Não, eu acho que, na verdade, para mim, tanto, não só contra o Brighton, mas eu acho que o primeiro tempo contra o Brighton e o segundo tempo contra o Liverpool são cortes muito ruins. Porque contra o Liverpool você tá ganhando de 1-0 em casa, com um jogador a mais, e você toma dois gols da forma que tomou, acho que é assim, papo de inaceitável, sabe? É papo Totalmente, realmente, totalmente. tipo, não tem condições. Você E um controla o Liverpool que ainda jogo. tá tentando se achar, né? E o Liverpool que não tá. E perdeu o Van Dijk na zaga, sabe? Então, não tinha volante ainda. Tava jogando já era o novo contratado, o novo japonês, esqueci o nome dele agora. Já era o. Eu ia dizer Endo, mas não é Endo o nome dele, né? O Esqueci. Wendel, o Wataru Wendel, que veio do Endo, isso. Stuttgart. Eu achei que tava errado o nome. Mas enfim, aí você tem também o ponto de vista do Milan, que perdeu o Tonali, que é uma grande contratação para o Newcastle em contraponto, e se reforçou bem, mas também é um time que está se encaixando ainda. Então, do ponto de vista do Borussia Dortmund, Mas dos era quatro, é o time mais encaixado do grupo. isso.
O Sim, Milan com é o mais certeza. encaixado do grupo e começou muito bem o campeonato italiano, né? Ganhou da Foram Roma vitórias com sobrando, propriedade, né? né? Isso. São 3 vitórias assim sobrando. Eu acho Jogar em que casa, jogar no San Siro vai ser um terror. E o que o Rafael Leão tá jogando início de temporada também, já vinha bem, mas esse início de temporada dele parece ser realmente bastante Giroud promissor, né? mais uma vez provando que é tipo é o centroavante mais sem brilho que funciona do mundo, né? Porque é um cara sem muita mídia, assim, de tipo, sem muita arrogância, sem muita bolinha de ouro, mas ele entrega o que ele promete. Ele verdade. faz seus Mas se 20 você golzinhos parar para ali, tchau. pensar, é o Milan de Pipo Inzaghi, né? O Milan que veio Isso, de um atacante que Uhum. fazia exatamente isso. o Não, Milan é eficiente. e eu acho também assim que quando você olha para a janela, poucos times foram tão bem quanto o Milan na janela. Eu acho que você perdeu o Tonali, que é uma peça muito importante, e você reforçar todo um elenco, e não só assim, contrata jogador por 20 milhões, por 20 milhões, 20. Foram várias contratações pontuais e boas. Eu acho que quando você vê, por exemplo, o Pulisic, que é um cara que tem um grande potencial de explodir, enfim. É, eu acho que esse Milan manteve uma base boa, perdeu uma peça importante, mas foi bem no mercado, tô bem no mercado para se reforçar. Eu digo que os dois de Milão, tanto a Inter também se reforçou muito Uma bem. contratação que eu gostei Aí, muito do Milan foi Reinders, que veio do AZ Alkmaar. Uhum, o volante, né? Ótima contratação. Isso. E, pô, a Inter também eu achei que foi muito bem na janela. Perdeu o Onaná, mas trouxe Sommer a um custo baixo, trouxe o Marcos Upgrade Thuram, total. Upgrade é, total. o upgrade, tu acha? Acho. O Naná é um goleiro fraquíssimo. E, eu acho a e declaração forte. Eu não daria uma declaração tão forte assim, mas eu acho que é um goleiro superestimado. Eu acho que é um goleiro que ele tem defesas difíceis, ele faz defesas difíceis, mas ele é muito inconsistente. Ele uhum. não me passa uma segurança tão grande quanto outros goleiros, por exemplo. Eu acho que o ponto mais positivo dele é em relação aos pés, né? Que ele realmente é um baita goleiro com os pés. E a Inter acabou de meter 5, não foi 4-0 na Fiorentina, se não me 4, engano. 4-0 na Foi Fiorentina. 5 4-0 não? na É. Fiorentina. Eu tava vendo Isso. E eu acho que um ponto importante, assim, quando você compara, por exemplo, o Milan e a Inter, o Newcastle tentou tirar a Barella, né? Mas não conseguiu tirar a Barella da Inter, que não só manteve o Barella, como manteve o Bastoni, manteve o Lautaro Martinez e ainda trouxe reforços também, que eu acho importante, como o Thuram, por E exemplo. Lautaro que está se mostrando como capitão agora, se mostrando um grande líder para o time também. Sim, Chegou junto agora com o Vai ser Marcos a Thuram temporada também. dele. Não que Vai a ser, última não tenha sido, mas sim. pois é, e é um time que a gente fala assim, talvez não tenha um nome assim top de linha, se você parar para pensar um Haaland, Mbappé, né? Se a gente botar o top Uhum. 10 da Europa no momento, talvez a Inter não tenha ali, mas ainda assim acabou de vir na final da Liga dos Campeões, tem um início bom isso. de temporada. Então, tem um trabalho ali e você tem que respeitar, né? Sim, Você tem que pô, respeitar. trouxe Quadrado também a custo zero, que é um ótimo jogador para ala direita ali, fazer o que quando o Dumfries não estiver Trabalhou a disponível. baixo custo, né? Porque a Itália também não tem aquelas condições Isso, financeiras isso. para competir junto com a Premier League, por exemplo, mas trouxe Foi, o Pavard também, né? e a hora E que perdeu tem e aí, também Skriniar e Brozovic. Inter e Milan tem feito um mercado diferente do que costuma fazer na Itália, né? É Uhum, tipo pegar jogadores de ligas que não são muito amigáveis com os praticantes do futebol italiano, né? Então uhum. tem rolado muito uma saída Premier League e Série A em caso de transferência do Milan, né? Sim, Tipo Loftus-Cheek, Pulisic, né? Isso chama atenção um pouco. O pessoal O, brincou que o Milan fez a reunião do Chelsea, né? Loftus-Cheek, Giroud e Pulisic, né? verdade. Os isso, renegados do Chelsea, mas que estão rendendo. E eu acho campeões que europeus. eu acho que até Pavard também, que foi uma contratação meio do nada, assim, né? Aconteceu meio rápido, é uma boa contratação dentro do esquema do Milan, porque ele não é um jogador de jogar na linha de quatro, não é um No jogador caso de da jogar. Inter, no caso do Pavard. Isso. O Pavard não é um jogador de jogar na linha de quatro, né? Na linha de três ele vai muito melhor, especialmente que você vai ter Dumfries avançando muito mais, e ele pode ajudar nessa saída de bola. O Bayern tinha muita E, dificuldade com o Pavard jogando na linha de quatro, Exatamente, eu acho porque que ele é muito mais é um cara protegido da que linha de quatro três e ou de nessa cinco. linha aí também, a gente tem um Pavard de um lado e tem um Carlos Augusto do outro lado também, que foi uma boa contratação para o lado esquerdo da ótimo. Inter de Milão. É um Isso. cara que eu Ele espero que jogou, desenvolva da melhor forma possível, pensando em seleção brasileira. sim, com certeza, com certeza. Não, e tem o Bastoni que, porra, acho que dos melhores zagueiros do mundo no momento, na atualidade, ele é um baita zagueiro, tanto
na fase defensiva quanto na fase ofensiva também. Nesse jogo tem um lance que ele chega na linha de fundo para fazer o cruzamento para Thuram, que, De porra, marca é também é muito absurdo. bom. É, é um dos times que eu diria para ficar de olho, que eu acho que ainda, por E exemplo, é um assim, time comparar. interessantíssimo. Caiu um grupo interessantíssimo também com o Benfica, Isso. com o Salzburg e a Real Sociedade. Inclusive, muito feliz em ver Real Sociedade, União Berlim aí nesse meio, o LAN também e o Royal Reserva Antwerp. moral. Apesar de não ser uma novidade, mas o Royal Antwerp também na fase de grupos da Champions League, clubes que ajudam a renovar um pouco, né? A trazer um pouco situações e histórias muito boas. Da Real Sociedade recebeu a Inter de Milão no estádio deles. O União Berlim recebeu o Real Madrid em casa também. O E Braga lá jogar joga no ali no, Beira-Rio também. naquele estádio da Pedra, né? Um bonito estádio do Braga. E isso, o Braga também é muito bom de ver de volta nas competições, Uhum. as principais competições europeias, né? É um clube que eu Isso. gosto muito também em Portugal. Já deixar claro aqui que nesse grupo seu, o Napoli é fortíssimo candidato à Europa League, hein? Eu também tô Não, achando, eu acho. não teve um início bom, né? E foi Nem de mal também longe. na janela. A escolha do técnico eu achei terrível, Ele, tenebrosa, tenebrosa. o Rudi Garcia não teve um péssimo trabalho no Lyon, né, recentemente, não foi? Teve um péssimo trabalho no Lyon e um péssimo trabalho no Al Nassr. Porra. Você conseguir ter um péssimo trabalho no Al Nassr tendo Cristiano Ronaldo na mão é É, duro, muito exatamente. duro. É uma escolha questionável, realmente. E Aí não foi você é bem campeão no. italiano e vai atrás de um cara que tem esse histórico. Enfim, tinha soluções melhores em casa, Sim. né? Até, sei lá, um técnico que eu gostei na temporada passada foi o Vincenzo Italiano da Fiorentina, né? Poderia Sim, ter sido observado melhor pelo Napoli e poderia fazer um trabalho para continuar o Spalletti, né? Uhum, Ou até exatamente. trazer um outro de fora que tivesse algo parecido com o Spalletti. Ah, nesse grupo aí não precisa dizer que o Real Madrid é o franco favorito, né? Vai passar em É, primeiro. chega nem tem graça. Imaginar o quanto que Jude Bellingham vai dar show nesse grupo é uma loucura. Eu acho curioso, eu acho legal pensar aí essa segunda vaga, porque eu não acho que o Napoli talvez passe. Se eu fosse colocar dois times para passar hoje, Real Madrid e Napoli, segundo. Mas eu acho que não seria grande surpresa se o Braga ou até o União mesmo beliscasse a segunda vaga aí. Não sei o Braga, mas acho que o Union pode ser um time para ir atrás dessa segunda vaga, porque se reforçou muito bem. E é um time que sabe jogar em casa, ah. arruma seus 3 pontinhos em casa e empata um jogo fora, são 10 pontos já, velho. Eu acho Né? que a questão do União é não jogar no seu estádio, né? Jogar no estádio do rival, do Hertha. Mas acho que consegue, Mas de fato. vai fazer daquilo ali um caldeirão. Isso Vai, aí não né? tenha dúvida. Não, vai É. ser. Pô, Hoje a gente até brinca, né? Mas isso meio que já é um fato que o União já virou o primeiro time de Berlim, né? O É o Hertha time, é o time da cidade. é uma puta crise do Hertha, já era um time que tinha uma conexão muito boa com a torcida já, com a cidade, etc., uma cultura para poder sim. agregar isso, né, dentro do Alter de Foresterai, que é o estádio deles, e vai chegar na Champions League, vai ser uma grande festa e vai ter um grande apoio, né? Não, E exatamente. se beliscar É, uma segunda vaga, eu acho que não seria problema. uhum. Então, se bora, né, falar, a gente já falou tanto dos times aí, vamos falar de quem é que passa, né? Na hora do vamos ver, a gente só pode escolher dois, né? Só passam dois para as oitavas de final. E eu quero saber de vocês aí quais são os palpites para cada grupo. Vamos lá com o grupo A. Chegou a hora do vamos ver, só podemos escolher dois de cada grupo. Liga dos Campeões, a gente já falou dos times aqui, falou um pouquinho, pincelou nesses grupos, mas só passam dois para as oitavas de final. E eu queria saber de vocês, quem é que passa nesse grupo A? Vamos lá. Desse grupo A, acho que está muito claro que vai ser Bayern e Manchester United, mas eu deixo a ressalva em relação ao Galatasaray. Pode ser o time que vai dar trabalho aí para o Manchester United, porque não é um time que tem deixado muito claro o que é que quer de futebol nessa temporada. Esse Manchester United de Erik ten Hag, um time cheio de ponta solta, cheio de problema para resolver, Sancho, Antony, Tem o né? caso Anthony agora, né? Pois é, É. que isso pega a temporada de um time às vezes, tá ligado? Coloca tudo em xeque. Apesar de ter jogadores muito experientes e tal, mas eu não sei se o Manchester United tem essa bola toda para fazer frente pro Bayern. E pode ser que o Galatasaray se aproveite disso aí e arruma uma vaguinha. É. É um Eu acompanho o relator e eu acho que uma questão que pode ser fundamental para definir isso é o calendário dos jogos. Eu acho que, por exemplo, se você, para o Manchester United, chega com o jogo para definir,
sendo o último jogo lá na Turquia, aí, amigo, pode pegar em bomba. Não, não é um jogo fácil de fazer. Então, eu acompanho o relator e eu acho que é bem por aí mesmo. Eu também vou acompanhar vocês. Eu acho que não tem muito o que fugir. É Bayern e Manchester United passando, né? Por mais que o Galatasaray tem um time bom, tem um time que você tem, claro, algumas peças mais antigas, como Muslera, né? Mas você tem a chegada agora do Davinson Sanches, que fechou recentemente. Pode ser uma boa adição para esse time do Galatasaray Fica também. arrumado, fica arrumado. Fica É, arrumado. Você tem o Angelinho também. Você tem o Sérgio Oliveira no meio-campo, o Ziyech, o Zaha. Tem o Harry Potter turco, né, que eles chamam, que é o Turkoglu, né, o camisa 7 liso, O habilidoso, bom artilheiro, jogador. tem Icardi, né? O grande talarico na centroavância. Então, o pô, maior talarico já da história, existente no futebol mundial. com certeza. E Eu acho que o maior Dries Mertens talarico da também é um história dos da. jogadores mais subestimados, né, Isso, que eu já vi. Tem Dries Mertens, tem Lucas Torreira também no meio. isso. É um bom time. É um bom time. Vai dar Bom time trabalho. para ficar de olho, mas eu acho que a gente fecha aí É, Bayern e Manchester United. Grupo B, eu quero saber primeiro de Igor, ele com essa camisa linda do Arsenal aí, o que vou é que ele acha, o até que é que esconder ele essa acha aí escudo desse aqui. grupo? Quem é que passa? Eu acho que, no ponto de vista do Arsenal, não passar em primeiro seria um grande desapontamento. Mas, ao Também mesmo acho. tempo, eu acho que não é um grupo, assim, apesar de ser um grupo fácil que dê para passar em primeiro, não são jogos tão simples assim. A gente falou aqui sobre o PSV, que o PSV tem um ótimo time. O Lange fez uma boa temporada na temporada anterior, mas não se reforçou bem. E enquanto o Sevilla, a gente falou também que está numa situação muito difícil. Então, acho que para mim é Arsenal em primeiro e o PSV em segundo. Acompanho o querido Igor Fonseca, Arsenal em primeiro e PSV em segundo, mas dessa vez o Sevilla não vai para a Europa League. O Sevilla vai Eita. terminar em Oh, quarto, sério, porque sério. eu acho que o Lan consegue se arrumar, né? Perdeu o Open Dar, né? Tem jogado com o Só Toca no ataque, né? Mas tem a chegada do Guilavogui, que foi bem na Ligue 2, e pode ser que ele encontre esse lugar de titular de centroavante, né? E volta para a formação que era antes com o Thomasson e Sotoca, né? E o Fujini pode jogar mais recuado. Mas esse só toca, esse só toca o faz gol também. Eu Pois é. esbocei uma sorriso aqui, como diria, né? Pois é, Porque até o momento ele só toca. Perfeito. é, Perfeito. eu estava Análise. até formulando aqui uma opinião, um argumento aqui, mas o atacante com o nome de Sotoca é. Agora, tu sabe que depois dessa gracinha de fofo, tu sabe quem vai fazer gol no Arsenal, né? Três. Vai meter três. Dois na França e um no Emirates. E isso eu vou mandar lá no grupo marcar ele. Olha lá, não só tocava? Pô, Toma Eu não aí. posso, eu não Toma posso aí. deixar perder essa. A bola tava Guarda aí, quicando aqui na minha dia frente, 3 de pô. outubro, às 4 da tarde. Lan e Arsenal, lá na França. A bola tava quicando na minha frente. Vocês têm que me perdoar por fazer essa piada. Pois é, mas para mim, ó, da Arsenal e PSV também acompanho os senhores, mas o Sevilla em terceiro, eu acho que o Lano vai fazer muita graça, não. Eu acho que a opinião de Pedro Beja dizendo que o Sevilla não vai ficar em terceiro é a opinião mais ousada. Ele esquece que o terceiro vai para a Europa League e o imã da Europa League Não. encaixa com o Sevilla, assim, ó. Futebol não é. Nem sempre é batata, não, bicho. Não, não vai Perfeito. Não, nem bater desse sempre, jeito, mas não. no caso do Sevilla, a gente tem que jogar com a batata mesmo. Pode ser que acabe essa sina, né? Uma hora tem que acabar, né? Não é Uma hora vai ter possível. que acabar. É O verdade. Max Verstappen da Europa League também não dá Uma para hora vai ser. ter que acabar. É verdade. Grupo C, Napoli, Real Madrid, Braga e Union Berlim. Quem passa? Real em primeiro. Eu acho que o Napoli se ajeita e passa em segundo, mas a gente conversou e eu acho que não é uma tarefa fácil, não. Eu acho que Eu é não- Napoli e Real mesmo. Acho que Real em primeiro, claro, vencendo todos os jogos aí, talvez um empatezinho no meio. Um joguinho meio preguiçoso poupando jogador, mas é Real e Napoli mesmo. Não vejo Braga nem Union. Union talvez um pouquinho, mas a inexperiência na Champions League jogar no Estádio Olímpico de Berlim acho que pode pesar um pouco. Eu vou de Real e União Berlim, surpreendendo a todos. Seria a história mágica da Liga dos Campeões, de um time jogando pela primeira vez, um time que não precisou de dinheiro de lugar nenhum e consegue se organizar, joga bem e consegue por mérito a sua vaguinha. Como conseguiu para a Inclusive, Liga dos Campeões e vai conseguir para as oitavas de final.
e, por incrível que pareça, vai representar o futebol alemão muito melhor do que times tarimbados. E, e uma coisa que vale mencionar, né? Esse é o último ano do formato desse jeito, né? Então, em relação ao Sevilha, por exemplo, seria a última chance do Sevilha de ir para Champions League, cair para a Europa League e ganhar a Europa League. Então, até essa coisa poética a gente perca também. Isso. Grupo D, senhores, Benfica, Inter de Milão, Salzburg e Real Sociedade. Teremos É um surpresa dos, aí? é um dos grupos que eu mais gosto dessa Champions League. É um dos grupos mais legais para mim de futebol, de bola que vai ser jogada. E eu acho que passam Inter e Benfica, né? Apesar de que Salzburg e Real Sociedade não são times fáceis de jogar, vão ser todos jogos muito parelhos. Não acho que a Inter vai ter vida fácil. E isso é bom para a temporada da Inter, o que eu acho negativo do grupo do City, por exemplo, é que é um grupo muito fácil que pode, tipo, tirar um pouco do senso de responsabilidade da equipe durante a temporada, né? Tira aquele lance de, tipo, estar sempre no nervoso. A Inter não, a Inter vai ter jogos difíceis contra a Benfica só que você dá. Isso deixa o nível de exigência lá em cima, né? E passa para mim Benfica e Inter, quer dizer, Inter em primeiro, Benfica em segundo. Para mim também acho que é Inter e Benfica, com o Salzburg ali batendo na porta, Real Sociedade também voltando, disputando a Champions League, né? Pode incomodar ali um joguinho na Espanha. Realmente vai ser difícil. Inclusive, eles anunciaram recentemente a volta do Odriozola, né? Jogador histórico importantíssimo para a Real Sociedade. E volta agora para reforçar o time na Liga dos Campeões, mas eu acho que não vai fazer muita graça, não. Eu acho que Olho, olho em Takefusa Cubo. é verdade, é verdade. Eu. Vale a pena lembrar que o Takefusa Cubo está tendo um início de temporada fabuloso e pode ser talvez uma surpresa aí, ou pelo menos aquele jogadorzinho que vai se Tá destacar na fase de chato. grupos e encher o olho aí de alguém para deixar muitos euros lá no País Basco. Eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho que, inclusive, são times que têm projetos muito interessantes, né? A questão financeira da Real Sociedade que não permitiu, esse ano que conseguiu a Champions League depois de muito tempo, se reforçar ao ponto de tentar surpreender, por exemplo, que seria um grupo, se tivesse ido melhor no mercado, seria um grupo que teria todas as chances da Real Sociedade conseguir surpreender, é uma coisa que não sei se vai conseguir fazer. Eu acho que acompanho isso também. Acho que o Benfica, por outro lado, foi muito bem. A gente falou muito bem da Inter também. Eu acho que para mim é Inter em primeiro e Benfica em segundo. O grupo é, senhores, com. Se Beja falou que o grupo D é o grupo que ele mais gosta, e também é um dos grupos que eu mais gosto também. Acho que o grupo E é o grupo que eu menos gosto aí. Com Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic. Vai ser um grupo com bons jogos. Ele não é tão Bom interessante jogo. quanto o D, mas ele é equilibrado em uma medida, né? Não tem Eu um É. acho que dá desequilíbrio muito grande, não. Lazio e Atlético de Madrid aí, viu? Sabe o que pega nesse Opa! grupo? É que vai ser, os dias de jogos vão ser os mesmos dias do grupo F. Então ninguém vai querer assistir um Feyenoord de Atlético de Madrid em vez de um Paris Saint-Germain e Newcastle, um Paris Saint-Germain e Vai Milan. estar lá um 5-3 do Celtic contra o Feyenoord lá na Escócia, no Celtic Park, e ninguém É. vai. Inclusive, O Celtic de Brendan Rodgers. é, De exatamente. Brandon Rodgers. Inclusive, eu acho que vai ser interessante porque o, do lado da torcida, né, a Lazio, uma torcida muito, como que eu vou dizer, extremamente de direita, enquanto a torcida do Celtic é muito de esquerda, né, quase uma torcida comunista. Já tivemos episódios, inclusive, né, Eu odeio. da famosa Tem, faixinha lá. tem uma história interessante do Feyenoord, que na última vez que o Feyenoord disputou a partida em Roma, os caras tocaram o terror na cidade, Verdade. né? Então, Temporada passada, recentemente. quebraram tudo, o bicho É, vai pegar. é. Eu acho que aí, pra mim, é Lazio e Atlético, com o Feyenoord incomodando um pouquinho aí a Lazio. A Lazio começou bem a temporada também. Grupo F, senhores, Eu grupo da só, eu morte. não, só para falar, eu não falei quem quer passar. Eu tava Opa! esperando. Para mim vai ser Atlético de Madrid e Feyenoord. Eita. A E... Lazio Eu, vai, a Tu não Lazio vai acredita para o nesse saco. da Lazio aí? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A Lazio, ela não, eu vejo ela em competições europeias muito abaixo. E o começo de temporada da Lazio não foi essas coisas todas, não. Tem uma vitória contra o Napoli, mas diz muito mais sobre a Napoli do que Lazio, né? Uhum. Mas perder em casa pro Genoa, que acabou de subir, né? Perder do Lecce, que é um time, né, que brigou para não cair, tudo.
A pré-temporada não foi muito boa. Quando enfrentou times maiores na pré-temporada, foi muito abaixo. Tipo, você perder do Aston Villa, perder do Girona, né? Isso aí tudo pesa um pouco contra a Lazio. E Maurício Sarri também é um treinador de validade, né? É Ele precisa verdade. ter data de validade. E eu acho que essa temporada vai ser a temporada derradeira dele. Não, não vai dar para Lazio, não. Forte candidato para. Eu vou arriscar dizer que a Lazio fica em último no grupo. Cara, Então, grupo Tô top. aqui para. Vamos polemizar. Vamos polemizar. polemizar. Eu acho que o Polemizar, Newcastle né? vai para frente, minha gente. Eu achei que tua Já opinião que é mais para polêmica ia ser sobre polemizar, Sevilha não terminar em terceiro, eu tava errado, porra. Não, já que é para polemizar, vamos para o grupo F, então. Vamos. vamos lá. Ixi. Eu acho que passam Paris Saint-Germain em primeiro e Milan em segundo. Eu vou falar por último. Eu já dei minha opinião no começo do podcast, mas vai, Igor. Eu acho que eu acho que vai ser Paris e Milan também. Eu acho que o Newcastle vai pegar uma Europa League. Tá vendo que Hum. fofo me ama? Tá vendo que Igor me ama aí, ó? Tá concordando comigo, Escapou. rapaz. Eu quero Escapou. a sua opinião. Eu quero a opinião de beijo agora. Quero a opinião de beijo. Como eu falei no começo, e vou falar de novo. Passa o Milan e Newcastle. Eu não acho que o PSG esteja com essa bola para chegar no grupo F. Mas com um ataque de Calma. Mbappé, Colomani e Dembélé, Eu quero Mas só ver quem faz Dembélé gol é correndo pra Mbappé. cima de Dan Só quem Burn. faz gol é Mbappé. É A verdade. hã? questão é essa. O PSG depende muito do Mbappé. Depende demais dele. Demais. Não sei como, mas pode ser que algum desses times consiga frear o PSG. Não é difícil. Nas primeiras rodadas você teve Toulouse segurando sem muito problema, né? Foi uma vitória contra o Lan, que estava todo desfalcado. Um Lyon que está também desfalcadíssimo, não joga a mesma coisa há Tem uma muitos a anos. bronca tá grande, inclusive, O no Broca É. tá Lyon. grande por lá. O buraco é lá Assim, embaixo. é possível que o PSG passe? É, mas eu acho que o Newcastle tem mais condições de segurar a onda, né, e passar em segundo colocado. Mas vai ser um grupo muito, muito equilibrado. O Dortmund jogando em casa vai fazer trabalho complicado. Essa primeira rodada ela vai definir, vai dar um pouco do norte, né? Milan, Newcastle, PSG e Dortmund. Mas na segunda rodada já tem o Dortmund e Milan, né? E pode ser que o Dortmund arranque um pontinho. E aí já bagunça o grupo de novo. O E Newcastle aquele tem que fazer. qualquer jogo nesse grupo aí é um jogo que pode dar a vaga para você. Pode, Isso, aquele tropeço lá atrás na primeira, na segunda rodada pode custar a vaga no final. Então, exatamente. PSG e Milan, que vai ser na terceira e na quarta rodada, são duas finais, né? E eu não vejo o PSG superior ao Milan. Então, em dois jogos, você perder 6 pontos, por exemplo, faz muita diferença. E eu muita não vejo o diferença. PSG ganhando os É. outros 4 jogos. Não é, É. não, e não, eu aposto em PSG e Milan, por exemplo, mas não é querendo ser descrente ao Newcastle, não, tá? Mas é Sim. porque o Newcastle eu vejo como um time em formação aí no projeto ainda de encaixe. Claro que você tem Tonali, Joeliton, Bruno Guimarães, Isaac, Anthony Gordon começou muito bem a temporada também, bom jogador, mas Almiron. eu acho que ainda falta ainda um pouquinho para esse Newcastle despontar, né? Eu Frente acho que pro a Newcastle, Milan e PSG. pro Newcastle estar na Champions League agora já é um pouco meio que antecipado, sabe? Um pouco precoce. Mas, de fato, eu acho que os pontos de vista são muito bons. E muito bons. E a questão, na verdade, para mim, em relação ao Newcastle, eu acho que para mim o Milan é garantido pelo começo de temporada que teve, pelos reforços que fez, por como conseguiu manter uma base boa e mesmo assim dar uma melhorada também, né? Porque eu acho que em relação ao Milan que foi para a semifinal da temporada passada, é um Milan muito superior, por exemplo. É um Milan com muito mais alternativas, um Milan que Joga é, melhor. manteve o trabalho do treinador mesmo assim. Sabe, sem conseguir nenhum título, e foi bem na janela, como eu disse. Então, para mim, é o time que está mais consolidado desses quatro aí. A gente fala muito do Dortmund também, então, para mim, é porque eu aposto no PSG por conta da grife que tem, dos jogadores que trouxe e do mercado que fez. Mas não me surpreenderia se fosse, por exemplo, um Milan e Newcastle passando também. Grupo G com Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. Manchester City eu não vou nem contar porque, né? É. Eu Vamos acho todo que Franca, mundo ele pode assinar aqui? passar, né? Manchester City e Leipzig, né? E Vamos ver quem vai para esse é, terceiro, né? os jovens meninos em terceiro, acabou. Não, não, não. Aí eu discordo. mas Não? eu acho que, dando O Estrela palpite Vermelha aqui, passa em terceiro.
Eu acho que o City ele entra junto com o Real Madrid, claro, o Real Madrid ele sempre entra como grande favorito da Champions League, mas de fato nessa temporada o City entra como grande favorito a ganhar novamente, a repetir Sem dúvida. a gente vê um futebol limpo, um futebol aprimorado do Manchester City, um trabalho, claro, sempre fantástico do Guardiola, mas nessa temporada, desse início de temporada, você não consegue questionar muito o que o Manchester City faz. Claro, teve o Community Shield, mas tá tudo engatando, mas esse começo de Premier League, pela forma que joga, a forma como está consolidado o futebol do City, e você ter Haaland no time, então eu acho que não tem muita É, conversa, não. Acho que é City e Leipzig passando, e o City como grande favorito ao lado do Real Madrid, e Jude Bellingham e amigos aí eu acho que para pouco se falou sobre como a janela do City foi muito boa. Trouxe Kovacic, trouxe Matheus Nunes, trouxe Gvardiol, trouxe Doku, que vai fazer a dupla com Foden. Como é, pô? É, como é? Foden. Ah, Tá. tá. Ah, Tá, entendi. e eu acho que foi muito bem na janela. E quando você olha pro City, sei lá, vamos supor aqui, né, que o pior do piores aconteça, que perca Haaland, por exemplo, pra uma lesão. Você ainda tem Álvares, sabe? Você tem alternativas, perdeu o De Bruyne agora E e tá se o pior virando. meio que já aconteceu, né? Que foi perder o De Bruyne, né? É, exato. Então, Mas até por isso aí eles já estão mostrando que sem o De Bruyne já é um time que é além do competitivo, né? Ele é um é time realmente um, favorito para tudo. é um elenco muito profundo, pô. É um elenco muito profundo. Para começar a dar errado pro City é muito difícil. Então, eu acho que o City também, eu concordo. Eu acho que é dos favoritos, assim, de longe para essa Champions. E tu também, beijo, né? City e Leipzig também, né? Não tem nem muito o que falar. Acho que falaria só pelo terceiro colocado, que para mim vai ser o Estrela Vermelha, que é É. um time que tem um ataque muito bom desde a temporada passada, né? Soube se reforçar legal. E nessa temporada não teve um jogo em que o Estrela Vermelha não tenha feito menos de 2 gols, né? E Então os joguinhos isso em casa lá em Belgrado em também, né? Belgrado é bronca. Verdade, Jogar lá é bronca. No Então, Maracanã, e verdade. o Young Boys também, né? Tem a questão do Young Boys que não tá realmente. Eu acho É, que. E o futebol Leipzig, suíço, realmente, no momento, não tá nem um pouco legal. e eu acho que o Leipzig também que se reforçou bem, né? Eu acho que para mim é muito o segundo favorito aí de Para mim, foi a longe. melhor janela, inclusive, na Europa. É uma ótima janela. janela de FM, assim, É, coisa de Coisa sonho. absurda. Xavi Simons, buscou o Xavi Simons que tava ali meio indefinido. Vai pro PSG, vai voltar pro PSG, vai fazer o que vai fazer? Catou o Xavi Simons, trouxe o quem Sesco dá. lá na filial E não é que pegou por empréstimo, comprou. comprou os jogadores Não, assim. o Xavi Simons foi empréstimo, não? Ele Chaves, chegou. deixa eu ver aqui, confirmar. Mas sim, acho que de longe, assim, é City e Leipzig não tem nem o que questionar. É, a gente pode partir até para o grupo H agora, já que já falamos do grupo G. O grupo H também tem um que interessante aí que você tem o Barcelona, que é franco favorito, o Barcelona, o Xavi, o que o Xavi está fazendo é realmente construir o Barcelona daquela terra arrasada e realmente ressuscitar essa filosofia. A gente já viu esse ciclo outras vezes, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem aquele Barcelona do Cruyff, tem o hiato, aí começa com o Frank Rijkaard e depois entra na filosofia do Guardiola, e depois do Guardiola tem aquele hiato novamente, passa por um ou por outro, mas aquela continuidade de filosofia para e agora volta com chave. Não sei se vocês concordam nessa ideia comigo, Eu mas acho eu que acho que é ainda o Frank. falta um tempo para a gente cravar isso, né? Apesar do É, título espanhol na temporada, tudo, mas acho que é algo em construção, de toda forma. Eu não diria dessa forma de ciclo, porque eu ainda sinto um lance com o Barcelona que é essa dificuldade de pegar em decisão. Ainda não está pronto, não é um time pronto para jogar, é um time que ele é para feito pegar os grandes. montado para futuro, né? Os É. pilares do time, você tem o Gavi, você tem o Pedro também, e agora a saída do Ansu Fati, que era tratado como uma grande estrela, né, para camisa 10 e tal, seleção espanhola, e ficou completamente engolido pelo Lamine Yamal, agora com a chegada do Lamine Yamal, Totalmente. eu acho que vem para ser o jogador jovem de maior destaque na temporada, né? Vai desbancar E, Rafinha. Rafinha vai pegar banco. não, com certeza, com certeza. Então, assim, um time que vem.
talvez não esteja pronto, mas que daqui a uns 2 anos aí, 2, 3 anos, possa ser, É. começar realmente essa, talvez até uma hegemonia, mas aí, claro, futebol Eu gostei da é muito. recuperação de alguns jogadores, como Ferran Torres. Já Uhum. conseguiu Sim, recuperar muito bem. Ele começou muito bem a temporada, né? Mas Oriol acho que a Romeu, né, grande, no a grande meio. notícia é ela minimal. Sim. Uhum. Inclusive vai jogar pela seleção da Espanha, ele podia jogar pela seleção do Marrocos também, foi convocado, vai jogar pela seleção da Espanha, foi convocado para a principal, né? Nem passou para pela sub-21, como alguns jogadores, Vini, Gabriel Veiga, Decisividade. né, do Celta, que estava fechado com o Napoli e miou de última hora por uma proposta ultramilionária lá da Arábia Saudita, mas já foi direto para a seleção principal e tem tudo para ser o grande destaque da temporada aí pelo Barcelona. E eu, assim, eu acho que até em relação ao Barça, é, a gente pode falar de uma janela muito boa. É uma janela que você traz João Cancelo, Gundogan, sabe? Pô, são contratações Pontuais, boas. são Oi? pontuais, mas muito boas. São contratações Exatamente. pontuais, mas muito boas. Eu acho que o melhor Exatamente. exemplo disso aí é o Oriol Romeu, né? O jogador que É, você não olha, Oriol Romeu, tal. O cara chegou, tá jogando bem, tá fazendo um ótimo início de temporada e a encaixou como reposição do aluno, tá? Busquets. Sim, Na reposição do Busquets. que já estava também nos finalmente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Barça aí passa com tranquilidade, uma certa tranquilidade. E para mim o Porto fica em segundo disputando com o Shakhtar, mas eu vou de Porto. Eu acho É, que é Barcelona e Porto também. não sei se o Shakhtar tem mais a mesma força de antes. Deve pegar o último lugar aí, o Royal Antwerp garante uns pontinhos suficientes para ir para a Europa League. Mas é Barcelona e Porto mesmo, não tem muito nem o que discutir. A diferença é muito grande também. Ah, Um grupo para o Barcelona poder descansar também um pouquinho. Perfeito, isso. senhores. Temos os nossos times das oitavas de final da Champions League aí, nossos palpites. E, claro, falar um pouquinho também dos campeonatos nacionais. Já falamos do principal escalão do futebol europeu com a Liga dos Campeões, mas, claro, tem o início desses campeonatos nacionais, Premier League, né, o campeonato inglês, começando, claro, com o Manchester City sobrando, Manchester City em primeiro, Tottenham em segundo, Liverpool em terceiro, West Ham em quarto, Arsenal em quinto e Brighton em sexto, né? São os times que se classificariam para as ligas europeias. E o que é que vocês destacam aí desse início da Premier League, do campeonato inglês? Eu acho que vai ser muito, muito do mesmo, né? Acho que o City no topo. Talvez o Liverpool surpreenda um pouco, foi bem na janela, agiu bem, né, dentro das circunstâncias. Mas eu acho que vai ser muito disso. Não sei se o Arsenal vai ter o pulmão para um elenco curto sustentar uma disputa entre Champions League e Premier League com o City. Acho que vai ser complicado. E, mas no geral, acho que vai ser muito da mesma temporada passada. Talvez com o Liverpool disputando um pouquinho mais lá em cima com o top 4. Ô, Fofo, rapidinho, rapidinho. Oi, Só para que Beija mandou mensagem aí que dá para fechar legal que tem. Vocês querem certo. refazer o início e a gente, para depois editar e depois trazer para o finalzinho, para a gente fazer Só Champions. só a Porque Champions? senão. Porque a gente já tem aí Pode ser. tranquilamente uns 80 minutos aí de conversa, 70 minutos de conversa. Verdade, pode ser. Beleza, eu vou começar aqui a apresentação e aí depois eu chamo Champions League e a gente termina e depois puxa para o final. É, tipo, é isso, tá, né? Boa. Eu acho que precisa puxar pro final, né? Exato, porque tem a questão do que no outro tu falou da. Vamos fechar primeiro, depois tu faz a abertura? Beleza. Tá. Quer só fechar, tipo, tem 10 minutos. Quer fechar com Tem palpite 8 de minutos. melhor janela ou não? Não, acho que é melhor focar só em Liga dos Campeões, até porque a Beleza, gente já pincelou a janela no meio. tranquilo. Então é isso, pessoal. Temos os nossos palpites da Champions League aí, nossos times das oitavas de final, né? Palpites polêmicos, alguns favoritos também. Acho que o sorteio deu uma ajudada também a definir alguns favoritos aí no meio. Mas é isso. Acho que muito conteúdo, muita coisa para falar. Se a gente fosse falar, claro, se deixar Pedro Beja aqui falando, por exemplo, do Estrela Vermelha, ele vai falar do Campeonato Sérvio aqui 2 horas, claro. Eu posso falar aqui também da Bundesliga, Igor pode falar da Premier League, que ele pode falar do menino da base do Arsenal que está aqui, que deve entrar no quinto jogo aí contra o Lanche para fazer Ifan gol, né? Nuaneri, fiquem de olho. Ó, Esse tá cara nem vendo? Tá existe. vendo? Esse cara nem existe. Nem Tá existe, inventou, inventando. pô, jogador da Ele tá FM, inventando RV, nome, gente. Pelo amor de Deus.
Mas é isso, é um início de conversa, a gente trazendo muita Liga dos Campeões aqui, muito conteúdo legal. Eu agradeço quem está ouvindo aí, agradeço todo mundo que está acessando o nosso podcast, no nosso primeiro programa. Estamos conversando, mas em breve, né, tem data FIFA aí pela frente, tem campeonatos europeus chegando. E, claro, só me resta agradecer a audiência, agradecer a todo mundo que está ouvindo e também puxar os meninos aqui para dar um último recadinho também, um agradecimento a vocês. Vá lá, beija. Vá. Você tá, Não, tá animado com agradeceu. a Arsenal? Tô Comece aí, não, vá. tô não, tô. Um abraço. Eu não sei se ficou na parte que eu não gravei, então um abraço para o meu grande amigo Will. Um abraço para o Will. É. Fica aí o registro. Valeu, Mário, valeu, Mas, beijo, tamo junto aí, até a próxima. mas por que você está mandando abraço para o Will aí? Não, Diga o aí. Aconteceu alguma Will. coisa? Não, acho que foi o retorno de Jesus e o começo do arroz. O arroz começou aí bem. Entendi. Esse podcast não é nada clubista, né? Nada Não, não, enviesado. não. Não, claro que não. Perfeito. Bonito a sua cara, fofo. Mas, enfim, agradecendo a Mário e a Igor nessa conversinha aqui. Vamos em frente, tem muita coisa pra gente trocar essa ideia também. Temporada tá só começando. Data FIFA já já. Tem, nas próximas a gente analisa o mercado de transferência na forma geral. Damos essa pincelada aqui na Liga dos Campeões. E é isso. Vamos junto, vamos por mais. Tá certo, pessoal. Valeu, Igor. Valeu, Beija. Não se esqueçam de acompanhar o nosso programa. Não se esqueçam de acompanhar o nosso podcast. Semana que vem tem mais. Vamos chegar com muito conteúdo, campeonatos nacionais, data FIFA, né, de transferência também para falar com vocês. E até uma próxima. Não se esqueçam de se inscrever e de acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais, tá bom? Cheiro grande em vocês.